A luz suave da tela do meu celular era a única fonte de luz no quarto, projetando uma sombra longa na parede bagunçada, coberta de pôsteres e roupas jogadas. Era uma daquelas noites em que dormir parecia impossível. Pensamentos inquietos e, portanto, milhões de coisas passando pela minha cabeça. Eu estava deitado na cama, navegando nas redes sociais de forma automática, rindo de memes e, de vez em quando, respondendo a alguns amigos que ainda estavam acordados. Uma notificação chegou. Eu chequei e era uma mensagem do Danny, meu melhor amigo. Danny, você ainda está acordado? Eu? Sim, não estou cansado. E você, Danny? A mesma coisa. Estou entediado. O que você está fazendo? Eu sorri, meus dedos deslizando suavemente pela tela. Danny e eu, sempre, flertamos um com o outro, principalmente por brincadeira. Mas naquela noite, havia algo em mim que se sentia mais ousado. Eu cliquei no ícone da câmera, me posicionando na forma de luz fraca. Olhei rapidamente no espelho e vi a imagem de alguém que parecia estranho, mais confiante do que normalmente me sinto. Sem camisa, um pouco bagunçado, o suficiente para parecer apresentável. Tirei algumas fotos, analisando cada uma delas, antes de escolher a imagem perfeita. Essa mensagem revelava mais do que eu costumava enviar, mas naquele momento eu estava no clima. E o Danny, ele sempre respondia flertando. Eu pressionei enviar, sentindo uma excitação imensa quando a imagem foi carregada. Só quando o ícone de entrega cinza mudou para lido que eu notei o nome no topo da tela, Mark. Minha respiração ficou presa na garganta, meu coração batendo forte como se alguém estivesse batendo com um tijolo no meu peito. Mark. Eu pisquei, meu polegar deslizando na tela em estado de incredulidade. Não pode ser. Mark, o melhor amigo do meu pai. Minha mão tremia ao abrir a conversa, encarando minha própria foto, então olhando de volta para mim. Sem camisa, sorrindo, olhos sonolentos. Eu xinguei em silêncio, tentando encontrar o botão de desligar, mas era tarde demais. A mensagem já estava marcada como lida. Oh meu Deus, eu sussurrei para mim mesmo, passando a mão pelos cabelos, sentindo minhas bochechas quentes mais do que eu imaginava. Por que eu enviei isso para ele? Como eu enviei isso para ele? Eu refiz os meus passos. Danny estava logo abaixo do contato de Mark na minha mensagem. Um deslize de dedo. Um rolar desatento. Só isso. Meu celular acendeu. Uma nova mensagem de Mark. Meu coração parecia parar completamente. Mark, bem, isso não era o que eu esperava ver esta noite. Eu encarei. Cada fibra do meu ser estava dividida entre jogar o celular pelo quarto e responder com 1000 desculpas. Antes que eu pudesse reagir, outra mensagem apareceu. Mark, mas eu não estou reclamando. Minha mão tremia. Não apenas um pouco, mas tremia muito. Eu fiquei paralisado, tentando digitar de volta. As palavras estavam confusas na minha cabeça, mas não consegui fazer a conexão. Confusas na cabeça, mas sem conexão. Eu sentia um calor subindo pelo meu pescoço, a adrenalina correndo por todo o meu corpo. Isso é ruim, muito ruim. Mas ele não ficou bravo. Ele não me bloqueou imediatamente. Não ligou para o meu pai, nem ficou irritado. Na verdade, ele parecia bem animado. Eu engoli em seco e finalmente meu polegar estava firme o suficiente para digitar uma resposta. Desculpe, isso não é para você. Uma bolha apareceu imediatamente. Ele estava digitando. Mark, você tem certeza?
Minha respiração ficou presa na garganta. Isso não era só uma brincadeira. Era uma cantada. De Mark, o melhor amigo do meu pai. O homem que eu conheci desde que era pequeno. O homem que sempre cheirava a cedro e couro. Que podia consertar qualquer coisa com as mãos. E sempre sorria calorosamente ao me ver. Eu mordi o lábio, olhando fixamente para a tela, sem saber como reagir. Devo desligar? Pedir desculpas novamente e fingir que isso nunca aconteceu? Ou Mark, você não precisa se desculpar. Eu não me importo com a situação. O ar no meu quarto ficou mais pesado, como se as paredes estivessem se fechando. Minha mão ficou suspensa na tela, a ansiedade dançando na ponta dos meus dedos. Meu instinto dizia para me afastar, apagar a conversa e nunca mais mencionar isso novamente. Mas a minha curiosidade, uma parte de mim que sempre fica por perto, quando Mark está por perto, era mais forte. E queria saber até onde isso iria. O cheiro de hambúrgueres grelhando e de grama recém-cortada pairava no ar, junto com risadas e conversas ecoando no quintal. Meu pai havia organizado uma de suas famosas festas de churrasco, com cadeiras dobráveis desconexas, uma multidão de vizinhos, amigos da família e completar Mark, como de costume. Eu o vi assim que ele passou pelo portão, segurando uma caixa de cerveja e exibindo o sorriso familiar que, inexplicavelmente, sempre fazia meu estômago se contrair. Ele parecia completamente normal, tão normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Oi, garoto! Ele me cumprimentou, acenando alegremente enquanto passava, e deu um tapinha em meu ombro. Era um gesto comum, um gesto que ele fez milhares de vezes antes. Mas desta vez, eu senti um calor da mão dele que durou um pouco mais. Eu engoli em seco, tentando conter a avalanche de pensamentos que invadiam minha mente. Talvez ele realmente tenha esquecido aquilo. Talvez tenha sido só uma brincadeira e não houvesse nada mais. Mas conforme a tarde avançava, comecei a notar coisas que antes eu não percebia. O olhar dele me observando do outro lado do quintal. Aquele olhar, captando meu olhar mesmo quando eu não olhava, olhando direto para ele. Ele tocou. Ele se aproxima de mim, com a mão nas minhas costas enquanto pega uma lata de cerveja, um apoio. Meu ombro desliza um pouco mais baixo do que o necessário. Eu me digo que preciso me acalmar. Apenas imagine que tudo isso é só fruto da minha imaginação. Mas não é. Eu estou aqui. Na cozinha, longe do barulho e das conversas lá fora, estou enchendo um balde de gelo. A porta se abre e Mark entra, fechando-a suavemente atrás dele. A presença dele preenche o ambiente e eu posso sentir a tensão entre nós, pesada e inconfundível. Fugindo da loucura lá fora? Ele pergunta, passando por mim, em direção à geladeira. Ele abre uma lata e pega um refrigerante. Algo assim? Eu respondo, minha voz um pouco trêmula. Ele se inclina contra o balcão, abre a lata e dá um gole, sem tirar os olhos de mim. Sobre a noite passada, ele começa, e meu coração salta até a garganta. O que foi isso? Eu pergunto, tentando manter as mãos firmes enquanto coloco gelo no balde. Ele ri suavemente e, gentilmente, eu estou apenas surpresa. Só isso? Não sabia que você também tinha isso dentro de você? Eu paro, me virando para olhar para ele. Ele está sorrindo largamente com aquele olhar provocador. Eu engulo em seco. Minha garganta de repente seca. Foi um acidente. Um acidente, não foi? Ele dá mais um gole, com um olhar determinado. Pode ser que ele tenha me enganado.
Eu não consigo conter uma risada nervosa. Acredite em mim, é verdade. Ele coloca a lata de lado, apoiando as mãos nos dois lados enquanto ele se inclina um pouco. Bem, seja um acidente ou não, você chamou minha atenção. As palavras dele pairam no asvisor ar, densas e pesadas com insinuações. Eu sinto meu rosto esquentar. O ar na pequena cozinha de repente se torna muito quente. Eu olho para baixo, mexendo com a pá de gelo, mas ele não se move. Na verdade, ele parece estar mais perto. Você não está em pânico? Eu finalmente pergunto, minha voz quase um sussurro. Deveria? Ele se inclina mais perto, seu hálito quente batendo na minha orelha. Quero dizer, a menos que você esteja em pânico. Eu olho nos olhos dele, meu coração batendo forte. Não, eu não estou em pânico. O silêncio se estende, interrompido apenas pelo murmúrio da conversa lá fora. Eu não sei quem se move primeiro, mas a distância entre nós diminui em um instante. Ele está perto o suficiente para que eu sinta o cheiro do perfume, de cedro e algo picante. A mão dele toca a minha. Um toque suave, mas intencional, que faz meu corpo inteiro estremecer. Você sabe, ele diz suavemente, quase sussurrando. Você fica. Mas a distância entre nós se fechou em um instante. Ele ficou perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de perfume, madeira de cedro e algo picante. Sua mão tocou a minha. Um toque suave, mas intencional, que fez meu corpo todo ficar em choque. Você sabia, ele disse suavemente, quase sussurrando. Você fica tão bonita quando está nervosa. Eu engoli em seco, não me atrevendo a me mover. Eu não estou nervosa. Enganou você mesma? Ele sussurrou de volta, sua mão deslizando sobre a minha, desta vez permanecendo no mesmo lugar. Eu soltei o ar, com os olhos voltados para a porta. Qualquer um poderia entrar a qualquer momento. Mas eu não queria que ele parasse. Eu não. Quero que a distância entre nós aumente mais. Você dá um passo para trás, o suficiente para eu sentir a falta do seu toque. Você se endireita, pega uma lata de refrigerante e vai em direção à porta. Mas antes de sair, você olha por cima do ombro. Seu olhar encontra o meu com um brilho que me faz sentir inquieta. Estou aqui se você quiser falar mais sobre isso. Então você desaparece, me deixando sozinha na cozinha, ofegante e tremendo, meu coração batendo forte como um tambor. Não era apenas flerte, era um convite. O sol da tarde pendia baixo no céu, enquanto eu dirigia à entrada da casa do Mark, as pedras se arrastando sob os pneus. A casa dele fica um pouco afastada da estrada principal, escondida atrás de altos carvalhos, que projetam sombras longas sobre o gramado. Eu sentei por um momento, as mãos apertadas no volante, sentindo a ansiedade crescer no meu estômago. Tentei me convencer de que isso era apenas uma tarefa simples, nada mais. Eu saí do carro e fui até a porta da frente, parando antes de bater. Ela abriu a porta quase instantaneamente, como se estivesse esperando há muito tempo. Oi, pequeno. Ele me cumprimenta com um sorriso familiar, a voz suave, amigável. Ele estava vestindo uma camiseta cinza escura justinha no peito, bem no estilo. O jeans estava um pouco apertado. Eu engoli em seco, enfiando as mãos nos bolsos. Oi, eu respondi, tentando parecer normal. Você precisa de ajuda para mudar as coisas? Mark riu baixinho, se afastando para eu entrar. Sim, tem algumas coisas na garagem. Ele achou que deveria aproveitar a sua energia jovem. Eu sorri nervosamente, seguindo-o para dentro.
A casa dele era mais arrumada, organizada e limpa do que eu imaginava. Ele me levou pelo corredor, o som dos nossos passos ecoando no piso de madeira. Eu não consegui evitar sentir o aroma, o cheiro de cedro e um leve perfume deli. Quer uma bebida antes de começar? Ele perguntou, parando na cozinha. Claro, eu disse. Talvez um pouco apressado. Ele pegou 2 garrafas de cerveja da geladeira, me dando uma garrafa antes de abrir a outra com um som satisfatório. Eu o segui, tomando um gole longo, esperando que isso amenizasse a minha tensão. Nós ficamos ali por um momento, ambos sem dizer muito, apenas bebendo e trocando olhares. A tensão da festa de churrasco voltou, mais forte do que nunca. Ela pairava entre nós, como um choque elétrico e não dita, desafiando ambos a admitir isso. Então, ele começou, encostando-se confortavelmente na bancada da cozinha. Sobre aquela foto, eu quase engasguei com a bebida. Eu limpei a boca, tentando sorrir. Você não vai deixar isso passar, vai? Ele sorriu amplamente, os olhos brilhando com forma do par. Uma malícia travessa. Quero dizer, você me enviou. Parece um pouco rude não comentar sobre isso. Senti meu rosto esquentar. As lembranças daquela noite voltaram à minha mente. Foi um erro, murmurei, olhando fixamente para o gargalo da garrafa. Sério? Ele perguntou, sua voz agora mais suave, mais séria. Levantei os olhos e o vi ali. Seu olhar estava preso ao meu, sem piscar, sem medo. Engoli em seco, a ansiedade subindo no meu peito. Meu coração batia forte. Pensei isso. Mark deu um passo à frente, a mão ainda segurando o copo de cerveja, os olhos fixos nos meus. Aproximou-se, a mão ainda segurando o copo de cerveja, os olhos não se afastando dos meus. Não me importo como eras assim, ele disse, sua voz diminuindo até se tornar um sussurro. Minha respiração ficou presa, prendida. Agora ele estava muito perto, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele. Você não se importa? Não. Ele colocou o copo de cerveja na bancada com um leve tilintar. Sua mão se estendeu, deslizando suavemente pelo meu braço, os dedos quentes e delicados. Eu realmente gostei disso. Não consegui me mover. Não consegui respirar. A mão dele deslizou pelo meu braço, lenta e firme, enviando faíscas. A eletricidade dançava na minha pele. Ele parou, seu olhar me procurando, buscando qualquer sinal de hesitação. Mas ele não encontrou. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Uma parede que eu havia construído, uma barreira de que eu ainda me segurava. Eu me aproximei, diminuindo a distância entre nós. Você tem certeza? Tem certeza? Sussurrei, a voz quase inaudível. A mão dele repousou na minha nuca, suave mas firme. Eu nunca estive tão certa. Os lábios dele tocaram os meus suavemente, como se estivesse explorando. Minha respiração acelerou, a realidade estava acontecendo, chegando como uma onda, mas eu não recuei. Eu me inclinei, pressionando mais, sentindo que ele respondia com uma urgência que me deixou atordoada. As garrafas de cerveja esquecidas deixando suor na mesa, sua mão envolveu minha cintura, me puxando para mais perto. Minha mão encontrou seu peito. O calor abaixo da sua camisa me fez mergulhar nesse momento impossível de eletricidade. Nós vacilamos para trás, encostando na bancada. Sua mão deslizou para dentro da minha camisa, os dedos deslizando suavemente sobre a pele exposta. Eu ofegava perto dos lábios dele e ele parou. Seus olhos se fixaram em mim, examinando, pedindo permissão. Eu consenti. Voluntariamente,
puxando-o para mais perto. Antes que eu percebesse, estávamos em movimento, sua mão repousando nas crinos, costas me guiando pelo corredor. Eu nem notei as portas pelas quais passamos, ou as curvas que dobramos. Eu estava tão imersa na sensação dos lábios dele, das mãos dele, seu corpo pressionado contra o meu. Nós só paramos quando minhas costas tocaram a borda da cama. Ele olhou para mim novamente, o olhar cheio de algo que não era apenas desejo, mas algo mais profundo, algo verdadeiro. Você está bem? Ele perguntou, a voz rouca e entrecortada. Eu aceno com a cabeça, sem encontrar palavras para descrever. Em vez disso, eu o puxo para perto. Minha mão se perde em seu cabelo, sentindo cada centímetro de sua pele, pressionado contra mim. Sua boca é quente e apaixonada, e eu também me deixo levar por ele, sentindo o peso de tudo que foi construído finalmente desmoronar ao nosso redor. Minha mente gira com milhares de pensamentos, medo, excitação, desejo, tudo junto, misturando-se em uma tempestade caótica perfeita. Mas naquele momento, tudo isso não importa mais. Tudo que consigo sentir é ele, seu toque, seu calor, sua respiração sobre minha pele. As barreiras foram quebradas e eu não quero voltar atrás. Nos dias seguintes é um emaranhado de emoções, excitação, culpa e uma sensação persistente de paranoia, consumindo. Minha mente repete tudo, cada toque, sussurro, cada momento roubado. Parecia um sonho perigoso, proibido, do qual eu não consigo acordar. Mark não ajuda. A primeira mensagem chega logo na manhã seguinte. Mark, espero que você volte para casa em segurança. Sua mãe ainda está sentindo você. Meu coração quase para. Eu encaro a tela, as palavras borradas, esperando um pouco, antes que fiquem nítidas. Eu não deveria ter respondido. Eu deveria ter ignorado. Considerando que foi um erro, uma falta de julgamento. Mas eu não fiz isso. Eu estou bem. A noite passada foi realmente incrível. Mark, você não tem ideia. Aquilo foi o começo. As mensagens chegaram com frequência depois disso. Havia mensagens simples e alegres e outras que não eram bem assim. Eu percebi. Meu telefone vibrava durante as aulas, na mesa de jantar, até mesmo quando eu estava com meu pai. Cada vez, meu coração pulava na garganta, com medo. Alguém poderia ler, mas eu não consigo fazê-lo parar. Eu comecei a ansiar por isso. Olhares secretos, mensagens flertantes, a tensão aumentava cada vez que nos encontrávamos. Ele encontraria pequenos motivos para passar, trazendo coisas emprestadas do meu pai, pedindo para consertar o carro, ou sugerindo consertar coisas na casa. Cada vez que ele aparecia, meu estômago se revirava de medo e expectativa. Aproveitávamos os momentos em que não havia ninguém por perto. Uma vez na garagem, outra no caminhão dele, depois de uma viagem noturna. Ele me convidou para ir à sua casa, dizendo que precisava de ajuda para pegar algumas coisas. Nós conversávamos, flertávamos, nos beijávamos, não indo longe como na primeira noite, mas perto o suficiente para me deixar sem fôlego. Mas o segredo também tem seu preço. Eu não consigo escapar da ansiedade constante de ser descoberto. Meu pai sempre aparentou indiferença, desinteresse. Mas ultimamente seu olhar tem durado um pouco mais cada vez que recebo uma mensagem. Perguntei a alguém e tive que tentar sorrir e dizer que era o Danny ou outra pessoa. Alguma pessoa do colégio. O Mark parecia não se importar. Ou talvez ele seja bom em esconder isso. Seu sorriso sempre é agradável,
A voz suave e calma alava um pouco. Meu pai está por perto. Mas eu percebi. A maneira como ele me olhava quando achava que ninguém estava olhando. A forma como sua mão tocava a minha, perto. O sorriso rápido que ele me dava ao passar. Era assustador. Foi em um churrasco do meu pai que eu vi isso pela primeira vez. Eu estava tirando uma bandeja de hambúrgueres do forno quando ouvi duas mulheres conversando perto da cerca. Você ouviu sobre o Mark e a Claire? Uma sussurrou. A voz dela era afiada, misturada com fofocas. E eles? Parece que ela andou perguntando por aí. Ela disse que ele chega tarde em casa, manda muitas mensagens e age de forma estranha. Quase deixei a bandeja cair. Fiquei paralisada, ouvindo elas falarem. Achando que ele estava saindo com alguém? Era isso que ela pensava. Quero dizer, ele tem agido diferente ultimamente. Engoli em seco, tentando entrar antes que alguém perceba. Eu estava espionando. Minhas mãos tremiam enquanto colocava a bandeja para baixo. Minha mente estava confusa. Será que ela sabe? Será que ela sabe? Da próxima vez que encontrei o Mark, foi em sua casa. Ele me mandou uma mensagem tarde, convidando-me para ir. Eu dirigi até lá ao entardecer, minha mente ainda ecoando aqueles sussurros. Ele abriu a porta com um sorriso largo, mas eu pude ver tensão por trás daquele sorriso. Entrei, fechando a porta suavemente atrás de mim. Tudo bem? Perguntei, a voz quase um sussurro. O sorriso do Mark desapareceu. Ela esfregou a nuca, suspirou. A Claire estava desconfiada, perguntando sobre tudo. Meu estômago se revirou. Será que ela sabe? Ele balançou a cabeça. Não, mas ela acha que estou escondendo algo. Eu fui cuidadoso, mas o olhar dele encontrou o meu, e eu pude ver a contradição nele. Precisávamos ser mais cuidadosos. Eu assenti, engolindo o nó na garganta. Eu entendi. Mark se aproximou, sua mão encontrou a minha. Ele apertou levemente, seu olhar se suavizando. Eu não disse que queria parar. Eu só queria ter certeza de que não seríamos descobertos. Eu o olhei fixamente, o peso das palavras dele se assentando. Ele não estava apenas brincando. Isso não. Era apenas um romance passageiro para ele. E pela primeira vez, percebi que também não era para mim. Eu também não queria parar. Eu sussurrei de volta. O sorriso dele, mais suave desta vez. Ele se inclinou. Seus lábios tocaram os meus. Uma promessa e um risco ao mesmo tempo. Mas quando nós nos beijamos, não consigo escapar da sensação de que as paredes estão se fechando, que essa fragilidade nossa está sendo observada. Se fechando, que essa fragilidade, essa coisa delicada nossa está sendo vigiada, sendo monitorada por olhos que não conseguimos ver. E pior, meu pai começou a me olhar de forma diferente. Como se soubesse de algo. Como se estivesse apenas esperando eu cometer um erro. A casa estava cheia de risadas e o barulho de pratos se chocando. Meu pai estava grelhando um bife em seu espaço privado, no quintal, enquanto minha mãe se movimentava na cozinha, organizando os acompanhamentos e garantindo que tudo estivesse perfeito. Eu andava entre os cômodos carregando pratos e arrumando a mesa. Minha mente girava com a energia da ansiedade. Mark estava aqui. Ele veio com seu sorriso habitual. Aí uma garrafa de vinho para meus pais, conversando descontraídamente como se nada tivesse mudado. Mas eu percebi o brilho em seu olhar quando ele me viu. Era rápido, quase invisível. Mas ainda estava lá. O reconhecimento.
Nós não falamos muito. Apenas passamos um pelo outro no corredor ou trocamos olhares fugazes na cozinha. Eu sentia o calor de Compartenura, seu olhar como um toque físico. Minha pele formigava toda vez que ele ria alto demais, ou se inclinava perto demais. O jantar foi servido e todos nós nos reunimos à mesa, meus pais sentados em cada extremidade. Eu sentado em frente a Mark, nossas pernas se tocando, debaixo da toalha de mesa. Era algo bem ingênuo, apenas um pequeno arranhão debaixo, agitado por dentro. A conversa fluía bem. Falávamos sobre trabalho, o bairro, as eleições escolares locais. Mark estava tão charmoso como sempre, fazendo piadas que faziam meu pai rir alto, enquanto minha mãe ficava corada. Eu tentava manter a calma, mas eu estava ciente de cada movimento, cada olhar dele em minha direção. Então, a campainha tocou. Minha mãe parou com uma expressão de confusão. Estamos esperando alguém mais? Meu pai deu de ombros. Talvez um vizinho tenha vindo. Eu vi minha mãe limpar as mãos no guardanapo e ir até a porta. Eu notei os ombros de Mark um pouco tensos, suas mãos rígidas quando a porta da frente se abriu. Claire. A voz da minha mãe ecoou na sala de jantar, surpresa e confusa. Meu coração parou. Os passos ecoavam pelo corredor, seguidos pelo som inconfundível de saltos. A esposa de Mark entrou na sala, com uma expressão séria, os lábios apertados em uma linha fina. Ela usava uma blusa branca, os cabelos presos para trás, mas seus olhos eram afiados e inexpressivos. Oi, ela disse, com uma voz tensa. Sinto muito por ter interrompido. Mark lentamente colocou o garfo para baixo, limpando a boca com uma calma deliberada. Claire, o que você está fazendo aqui? Ela ignorou ele. Virou-se para minha mãe com um sorriso educado. Sinto muito por ter interrompido. Eu só preciso conversar com meu marido por um momento. Minha mãe, sempre disposta a agradar a cena. Claro, estamos apenas jantando. Você pode se juntar a nós se quiser. Não precisa, Claire responde, finalmente olhando para Mark. Vai ser só um minuto. A mandíbula de Mark se endurece, mas ele se levanta, empurrando a cadeira para trás, fazendo-a arranhar o chão. Vou voltar já, ele diz, olhando para mim por um instante antes de seguir Claire para o alpendre. O cômodo fica em silêncio. O murmúrio da conversa é substituído por sussurros suaves que vêm pela janela aberta. Não consigo ouvir o que eles estão dizendo, mas posso vê-los. As silhuetas se destacam contra o céu do entardecer, as mãos gesticulando com precisão. Não sei qual é o problema deles, meu pai murmura, cortando um pedaço de bife com um movimento relaxado do pulso. Minha mãe apenas balança a cabeça, parecendo desconfortável. Eu não respiro. Minha mente gira. Meu coração bate tão forte que quase não consigo ouvir mais nada. Ela já descobriu? Ela veio aqui para expor tudo? Eu empurro a comida pelo prato, minha mão tremendo a ponto de eu precisar segurar firme embaixo da mesa. As vozes do lado de fora aumentam. A voz de Mark ressoa, aguda e assertiva, cortando o ar da noite. A reação de Claire é mais intensa. Seu corpo tenso, as mãos firmemente agarradas nos quadris. Então, de repente, tudo termina. A porta da frente se fecha com força e Mark retorna. Por dentro, seu rosto está pálido, a mandíbula cerrada. Desculpem, ele diz aos meus pais tentando sorrir. Aconteceu algo. Preciso sair. Minha mãe pisca, claramente surpresa. Oh, está tudo bem?
Sim, ele responde, mas suas palavras são vazias, sem vida. Ela me acena uma vez. Seu olhar encontra o meu por. Um momento. E então ele desaparece. A porta se fechando suavemente atrás dele. O silêncio que se segue é opressivo. Meus pais trocam olhares e sussurram. Posso sentir a tensão subindo pela minha coluna, o peso de cada palavra não dita pesando sobre mim. Eu me empurro para longe da mesa. Eu não estou realmente com fome, murmuro, levantando-me antes que eles possam protestar. Subo as escadas, fechando a porta do quarto com um clique suave. Cai o número cama. Minhas mãos tremendo, a cabeça girando. Sei que isso ainda não acabou. Não importa o que aconteceu lá fora. Não importa o que ela suspeita. Ainda não acabou. Mas, mesmo com o medo apertando meu estômago, ainda há algo mais. Há algo não consigo escapar. A excitação. Apesar de tudo, eu ainda sinto. Consigo escapar. A ansiedade. Apesar de tudo, eu ainda sinto. Eu ou Carol. O céu está coberto de tons cinzentos, nuvens densas pairando. Estou sentado sozinho no banco, as mãos enfiadas profundamente nos bolsos do casaco. Eu observo os galhos nus balançando ao vento. O ar fresco bate em meu rosto, mas eu mal sinto algo. Minha mente está muito confusa, os pensamentos sobre ele. Mark me mandou uma mensagem na noite anterior. Simples, direto. Vamos nos encontrar amanhã, no meu lugar de sempre. Eu aceitei sem hesitar. Eu o vi antes que ele me visse. Sua figura alta atravessava o ar enevoado, enquanto ele se aproximava de mim, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, os ombros curvados para enfrentar o frio. Mesmo à distância, eu ainda podia sentir a tensão emanando dele. Ele me viu e tentou sorrir, mas esse sorriso não alcançou seus olhos. Eu me movi para dar espaço quando ele se sentou ao meu lado, a madeira rangendo levemente sob o seu peso. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Nós apenas nos sentamos ali, olhando fixamente para o parque vazio. O silêncio envolvendo-nos. Obrigado por vir, ele finalmente disse, sua voz mais suave do que eu já ouvi. Eu acenei com a cabeça, lançando um olhar para ele, pelo canto do olho. Sua mandíbula estava tensa, os olhos fixos no chão à nossa frente. Ele parecia cansado e esgotado. Como estão as coisas? Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele suspirou, os ombros caindo. Uma bagunça, ele admitiu. Claire fez muitas perguntas. Ele parou, esfregando as mãos, uma na outra, para se aquecer. Eu acho que ela sabe de algo, mas não tem provas. Meu estômago se retorceu. Ela mencionou algo sobre mim? Mark balançou a cabeça. Não, mas ela suspeita. Eu preciso ter cuidado. Finalmente, ele olhou para mim, o olhar pesado por algo que eu não conseguia entender. Arrependimento? Desejo? Talvez os dois. Eu odeio isso, ele sussurrou. Eu odeio ter que manter essa distância. Minha garganta se apertou. Eu engoli em seco, tentando manter a voz calma. Então, o que isso significa para nós? Ele se inclinou para trás, os olhos voltados para o céu, como se estivesse buscando respostas nas nuvens. Isso significa que eu preciso ser inteligente e cuidadoso. Não estou dizendo que quero parar. Eu não posso. Mas precisamos ser mais cuidadosos. Não há mais riscos. Eu olhei fixamente para minhas mãos, meus dedos brincando com a borda da manga. Eu entendi. Eu respondi suavemente.
Eu não quero que as coisas fiquem complicadas para você. Mark estendeu a mão, segurando minha mão, quente e firme. Eu olhei para cima, e a maneira como ele olhava, para mim, me fez prender a respiração. Eu não quero perder isso, ele murmurou, sua voz levemente embargada. Eu não quero te perder. As palavras dele foram como um soco em meu peito. Eu abri a boca para dizer algo, mas não consegui pronunciar uma palavra. Em vez disso, apenas acenei com a cabeça, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele poderia ouvir. Nós vamos conseguir, ele disse, apertando minha mão. Só precisamos ser sábios. Precisamos ser sábios. O vento soprava, fazendo as folhas das árvores balançarem acima de nós, deixando-as cair pelo caminho. Acima de nós, as folhas caíam pelo caminho. Eu senti um arrepio correr pela minha espinha, não por causa do frio, mas pela realidade de tudo isso. O que estamos fazendo é muito perigoso, arriscado, e eu compliquei tudo. Mas a ideia de parar me machuca mais do que eu. Posso admitir, tudo bem. Eu finalmente disse, minha voz soando como um sussurro. Nós seremos cuidadosos. Os ombros de Mark relaxaram. A tensão em sua mandíbula também diminuiu um pouco. Bom, ele parou, seus olhos deslizando para meus lábios. Eu queria te ver de novo. Eu sorri, uma onda de calor se espalhando pelo meu peito. Você vai fazer isso? Sem dizer mais nada, ele se inclinou, suas mãos deslizando para abraçar meu rosto. No começo, seus lábios tocaram levemente os meus, quase hesitantes. Eu beijei ele de volta, minhas mãos buscando seu casaco, puxando-o para mais perto. Devagar, do que antes, mais cauteloso, como se ambos estivéssemos lembrando aquele momento. Quando ele finalmente me soltou, seu olhar prometia algo não dito. Eu vou te ligar, ele sussurrou. Eu acenei, observando-o se levantar com as mãos nos bolsos, enquanto ele se afastava, seus passos diminuindo na distância. Eu fiquei ali por um momento, olhando fixamente para o parque vazio, minha mente rebobinando cada palavra, cada toque. Nós ainda éramos um segredo, ainda escondidos. Mas pela primeira vez, eu não sentia medo. Eu me sentia viva. A chuva caía suavemente contra a janela do café, deixando manchas de água no vidro borrando a cena da movimentada rua do lado de fora. Eu estava sozinha em uma mesa de canto, xícara de café quente nas mãos. O calor se espalhava por minhas palmas. Este lugar estava quase vazio. Apenas alguns clientes dispersos, imersos em seus próprios mundos. O murmúrio das conversas se misturava suavemente com a suave música jazz, tocando acima. Eu me inclinei para trás na cadeira, olhando pela janela enquanto as memórias dos últimos meses passavam pela minha mente como um filme. Tudo mudou mais do que eu esperava. Mark e eu encontramos uma maneira de fazer isso. Apesar dos obstáculos, dos sussurros, dos segredos, nada foi fácil. Claire se tornava cada vez mais desconfiada com o passar do tempo. Suas perguntas eram mais afiadas, suas acusações mais altas. Mark tentava manter sua posição o maior tempo possível, mas não era o suficiente. Uma noite, entre sussurros. Uma noite, entre sussurros e muitos copos de whisky, ele me disse que tudo tinha acabado, que ele iria embora. Eu lembro do alívio em seu olhar quando ele disse isso. A tensão havia desaparecido de seus ombros, como se ele tivesse suportado isso por tempo demais. Ele se mudou dia seguinte e alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Não era atraente dele, e era nosso. Pelo menos nos momentos que conseguimos passar juntos.
Meu telefone vibrou na mesa, me puxando para fora dos meus pensamentos. Eu olhei para baixo e sorri ao ver o nome dele na tela. Mark. Você está atrasado. Pode segurar um pouco de café para mim? Respondi rapidamente. Só concordo se você prometer comprar o café da manhã. Combinado. Coloquei o telefone de volta, o sorriso ainda no meu rosto, enquanto observava a chuva lá fora. Se alguém tivesse me dito há alguns meses que só um pequeno erro, um movimento desatento do polegar, poderia levar a isso, eu teria rido. Mas a vida é estranha assim. Bagunçada, caótica, bela, imprevisível. E às vezes os erros mais inesperados nos levam a memórias inesquecíveis. Tomei mais um gole de café, os olhos fixos na porta. Quando Mark entrou, se sacudindo da chuva e me oferecendo aquele sorriso familiar, meu coração acelerou como sempre. E naquele momento eu sabia que não poderia mudar nada.